Olá pessoal, meu nome é Diogo Vilar, eu sou médico do esporte e a gente vai dar seguimento aqui com o nosso curso de emergências médicas no esporte, falando basicamente de lesões de membros. São lesões que são extremamente comuns na beira do campo, quadra, onde quer que seja, e a gente vai ver que a gente precisa conhecer alguns princípios básicos para saber lidar com esse tipo de lesão, tá? Então, a gente vai começar falando sobre os principais objetivos dessa nossa aula, tá? Então, o objetivo, a gente vai começar aprendendo um pouco sobre anatomia, claro, uma coisa bem básica, mas sobre músculos, ossos e articulações, para a gente saber em que campo a gente está entrando, com o que a gente está mexendo, tá? A gente vai definir os tipos de lesões que podem ocorrer na beira do campo, as principais, as mais comuns, e saber um pouco como lidar com elas. A gente vai listar alguns problemas que podem estar relacionados e, claro, reforçar a importância do XABCDE, tá? No tratamento e na abordagem dessas lesões, tá? E numa aula posterior, a gente vai conhecer o uso dos slings e talas e como fazer o uso deles. Eu vou começar essa aula com um caso clínico que não é o mais usual, mas ele vai ilustrar um pouco o que a gente vai encontrar na aula. Então, é um jogo de futebol, você está jogando na sua pelada semanal de sábado, quando lança a bola para a área e Roberto deixa a bola quicar sem querer, e quando vai dominar, Sandro vem por cima sem pena. Tá? Aí você vai chegar no campo, vai se aproximar, vai chegar perto dele, você estava marcando ele, se aproxima, e já que você fez esse curso da V3, Medicina Esportiva, você chega lá e observa Sandro se levantando e dizendo: eu fui na bola. E Roberto geme de dor, chora e diz que vai pegá-lo de volta. É claro, isso aí não é a principal, não é o que mais a gente vai ver que vai acontecer nas lesões. A maioria das vezes são lesões muito comuns e muito simples, mas a gente tem que estar atento porque podem também acontecer lesões com um risco maior e de complicações, e é nelas que a gente tem que ter um conhecimento a mais. Ok. Então, quais são as principais lesões? O que é que a gente vai ver de mais comum no campo? O que é que a gente, enquanto atendente pré-hospitalar, o que é que a gente vai se deparar mais? Primeiro, as contusões. A contusão é um trauma direto. Trauma de um joelho com uma coxa, de um membro com outro. As contusões é o que mais acontece nos esportes de contato, em todos os esportes de contato. Tá? As lesões musculares, que a gente vai explicar mais para frente o que é que acontece e o que é que tem que ser feito. As lesões ligamentares, aqui a gente tem um exemplo de uma lesão ligamentar de uma forma bem simples, o que acontece com uma lesão ligamentar. Vocês podem olhar no vídeo, pode acontecer em qualquer tipo de esporte de corrida e é basicamente a virada de pé. No tornozelo gera uma lesão ligamentar. Pode levar a luxação também, mas gera lesão ligamentar. A lesão ligamentar ela pode acontecer em qualquer articulação, né? Joelho, tornozelo, ombro, e a gente vai saber um pouco mais sobre ela também. E também a gente vai ter que estar atento às lesões, a lesões com um pouco mais de complexidade, como as fraturas. Ok, então o que é que a gente precisa considerar? Raramente essas lesões que a gente vai ver, elas apresentam ameaça real e imediata à vida, tá? Mas a gente precisa manter as prioridades de avaliação. Volto a repetir, o X, A, B, C, D. Então, a gente precisa chegar no local do atendimento e manter o padrão de atendimento que a gente aprendeu, nos módulos anteriores, mas sabendo que a maioria das vezes essas lesões são leves. É muito importante identificar o mecanismo da lesão. É muito importante que aquela pessoa que trata atletas ou que está sempre acompanhando jogos e treinos, ela observe o mecanismo da lesão. Por quê? Porque o diagnóstico ele já é feito a partir do trauma, né? Então, se eu estou observando e vejo que um atleta virou o pé, ou que um atleta ia correndo e parou e colocou a mão na coxa, eu já venho com a minha hipótese diagnóstica antes de abordar o atleta. Tá? E
é importante também considerar o benefício de imobilizar em relação ao risco de atrasar o transporte. Então, se a gente faz uma avaliação primária e vê que existe um risco, um sangramento muito grande, ou uma outra lesão associada, que ela precisa de um atendimento hospitalar, então, muitas das vezes, imobilizar ou cuidar desse membro se torna uma atividade secundária. A gente tem que pensar primeiro na vida desse atleta. Ok. Os tipos de traumas, eles podem ser lesões com risco de vida, que é como eu falei, são as mais difíceis de acontecer, seria basicamente aquela do caso clínico, uma fratura, ali a gente observa uma laceração muito grande, com exposição de músculo, de face, uma provável fratura e sangramento. Aí a gente vê que existe algum grau de risco de vida, então esse é um tipo de lesão, não é o mais comum, tá? Um trauma não fatal, mas que tem associado a um outro trauma, alguma coisa multissistêmica. Por exemplo, a gente chega ao atleta no jogo e observa que ele torceu o tornozelo, mas ao mesmo tempo ele teve uma laceração com sangramento, ou um corte, ou uma concussão. Então isso se torna, essa lesão do membro, ela se torna secundária. A gente não precisa tratar dela nesse momento. E o que a gente mais vai ver são os traumas musculoesqueléticos isolados e não fatais. Tá? Uma lesão muscular, um entorse de tornozelo, uma contusão, é isso que a gente mais vai observar. Então, partindo primariamente, inicialmente, para a anatomia, a gente sabe que a gente tem 206 ossos, são muitos ossos, né? Que são divididos em axial, os ossos do eixo principal axial, e ossos do apêndice, que aí a gente vai ter no apêndice exatamente o que a gente está tratando, membros inferiores e superiores. Tá? São 650 músculos, mas a gente só vai tratar dos músculos esqueléticos. E a gente tem ligamentos e tendões. Um ligamento, ela é uma estrutura forte que liga um osso a outro e mantém a estabilidade da articulação. Aqui a gente vê vários ligamentos. Fíbulo talar anterior, fíbulo calcâneo. Então, esses ligamentos, eles mantêm a estabilidade dessa articulação. Quando essa articulação ela passa do limite que esse ligamento impõe, ela pode causar ruptura ligamentar ou estiramento, como se ele esgaçasse ou esticasse. Isso aí está relacionado ao entorse, né? Quando ela passa do seu ponto e ela não volta, isso aqui é uma luxação. Quando a gente tem uma ruptura em algum dos ossos, na tíbia, na fíbula, por exemplo, a gente tem uma fratura. Basicamente, é isso que acontece. Aí eu volto a falar sobre os mecanismos de lesão. A gente que está à beira do campo, da quadra, da piscina, a gente tem que estar observando o que está acontecendo no jogo para a gente, ao chegar, já ter essa noção e já ir programando como é que vai fazer o atendimento. Então, se é um trauma direto, uma pancada direta, a probabilidade é que seja uma contusão, mas também pode acontecer um entorse, pode acontecer luxação, pode acontecer tudo com os traumas diretos. Tá? Uma queda, o que é que a gente vai pensar? Uma contusão da região de contato, mas também, por exemplo, na Copa a gente teve uma queda em que a gente teve entorse de tornozelo no time do Brasil. E aí a gente observa alguns mecanismos específicos. Por exemplo, uma rotação do corpo com o pé fixo, a gente vê uma lesão muito forte, muito grave, com um entorse de tornozelo muito grave, com lesão de praticamente todos os ligamentos. E acontece isso. Pé fixo e o corpo roda em torno dessa perna, levando a lesão desses ligamentos no joelho. Um outro tipo de mecanismo, a questão de virar o pé, que é aquele videozinho que a gente mostrou antes. Uma relação direta com entorse de tornozelo. Virar para dentro ou para fora, como a gente escuta. Entorse de tornozelo, lesões ligamentares, mas não se descarta fraturas também nesse caso. E em movimentos de arranque ou de freada, em que o nosso corpo ou a nossa articulação, a nossa musculatura vai além do que ela está programada, a gente pode ter lesões musculares. Então, por isso, é importante estar atento ao que está acontecendo no campo, para já se ter uma ideia do que pode acontecer. Tá?
tá? Dentro das prioridades, a gente vê um atendimento muito simples de alguma lesão em joelho, a gente vê que a maioria das vezes é mais calmo, tá? Mas as prioridades nesse atendimento, uma revisão primária, tá? Observar se tem alguma coisa que a gente precisa se preocupar mais, um trauma de cabeça, um sangramento, se o atleta está respirando, isso a gente já vai saber observando o jogo, né? Observar se existe alguma hemorragia exsanguinante. Esse sangramento ele limita a nossa avaliação a tratá-lo. A gente vai ter que tratar especificamente isso e não cuidar de uma lesão ligamentar ou alguma coisa do tipo. Então, essa é uma questão. A questão da hemorragia ela é essencial. Quando a gente observa que isso existe, a gente esquece as causas não fatais para tratar especificamente essa causa fatal, que seria uma hemorragia. Então, como é que o atleta ele vai, quando a gente chegar no campo, o que a gente vai observar do atleta? Então, ele vai estar sem querer se mover, protegendo aquela articulação, aquela parte do corpo, tá? Com uma dor angustiante, e a gente já vai poder observar se tem edema, se tem alguma deformidade. Isso aí já também já se junta no que a gente pode pensar sobre o diagnóstico, o que aconteceu especificamente naquela lesão. Então, a avaliação inicial, a gente precisa fazer uma inspeção. Nessa inspeção inicial, a gente vai observar basicamente se tem alguma deformidade. A deformidade ela vai estar relacionada a uma fratura ou uma luxação. Se tem hematoma, se está inchado, a gente já vai chegar e observar isso. A palpação, a gente deve observar pulso periférico, principalmente, tá? Para a gente ver se alguma alteração dessa ela pode indicar uma lesão vascular arterial, uma compressão de um vaso por um hematoma ou um fragmento ósseo, ou pode estar relacionada a uma síndrome compartimental, que é um caso mais complexo, tá? E a gente deve avaliar também a função neurológica, mas basicamente função motora e sensibilidade, né? A função sensorial e motora dos membros superiores e dos inferiores. Na maioria dessas circunstâncias, a avaliação geral é suficiente. É observar se aquele membro ele consegue ter a movimentação básica, simples, né? Para a gente incrementar o nosso diagnóstico, e ver se tem alteração de sensibilidade, para ver se houve algum comprometimento nervoso no caso. Ok, então a gente chegou, observou se tinha alguma deformidade, a gente palpou, viu a sensibilidade, viu se tinha como estava a perfusão, a função neurológica e motora, a gente já vai ter uma noção da gravidade daquela lesão, né? E dentre as principais, a gente vai ver que a gente pode ter as lesões musculares. Eu vou falar sobre as principais lesões agora. A gente tem as lesões musculares. Quando é que elas acontecem e o que é que ocorre? A lesão muscular ela acontece quando a musculatura ela passa do seu limite fisiológico. Então a gente estica mais essa musculatura do que ela tem possibilidade de fazer. E aí isso é dividido em graus. Grau 1, quando ela é apenas esticada. Grau 2, quando tem uma lesão parcial. E o grau 3, de uma forma bem simples, bem mínima. Um grau 3, quando ocorre uma ruptura completa da musculatura. Como é que a gente vai encontrar esse atleta? Um atleta que ele estava fazendo um movimento que ia muito além da amplitude de movimento dele, na maioria das vezes, ou que esticou uma perna além do alongamento dele, ou que durante um arranque, e ele vai colocar aquela lesão, aquela dor, vai colocar a mão naquela lesão e sentir dor e impossibilidade de se movimentar. É isso que vai acontecer. Como é que a gente trata isso? A gente precisa fazer o police, que é o que você vai ver na próxima aula, o atendimento básico de lesões de tecidos moles, tá? E aí, a gente pode ter também lesões ligamentares, que geralmente envolvem uma energia maior, uma gravidade maior, tá? A reabilitação pode ser um pouco maior, a depender da articulação, mas
acontece exatamente quando aquela articulação ela passa também do seu limite fisiológico e leva a uma ruptura ou um estiramento desse ligamento. Cuidados nesse sentido também a gente vai ver no Police. Numa próxima aula, a gente também vai ter contato com talas, como é que a gente precisa imobilizar dentro do campo, mas isso não é agora nesse momento. A luxação ela vai acontecer quando essa articulação ela sai do seu lugar e não retorna. A maioria das vezes no ombro é muito comum, mas também pode acontecer em dedos, pode acontecer em joelho, pode acontecer na patela, pode acontecer no tornozelo. Qual é a orientação nesse sentido quando acontece uma luxação? Então, a articulação ela é mantida junto através desses ligamentos, né? Então, quando a gente observa, quando existe uma ruptura desses ligamentos, é comum que a gente perca a congruência da articulação, que ela saia do lugar, tipo a cabeça do húmero saindo no ombro. As luxações elas podem causar grande dor e podem ser difíceis de distinguir de uma fratura clinicamente sem um raio-x. Então, na hora que você chegar, vai ser muito difícil saber se ali tem fratura. Elas também podem estar associadas, uma fratura, luxação. A deformidade da articulação geralmente fornece a chave para o local e a direção dessa luxação. Agora, isso não é tão importante. Como regra geral, no caso de uma suspeita de deslocamento, uma tala deve ser colocada na posição em que foi encontrada, tá? Então, se você encontrou o ombro deslocado para frente ou para trás, manter naquela mesma posição, tentar uma posição o mais confortável possível, mas uma tala que limite o movimento e dê mais conforto. Quando você tem um curto tempo de transporte para o hospital, no entanto, a melhor decisão é iniciá-lo, em vez de tentar a manipulação, porque isso vai causar muita dor. Então, transportar talvez seja a melhor opção num caso como esse. Uma tala deve ser usada para imobilizar na maioria das luxações e a gente vai ver isso numa próxima aula, tá? Então, luxação, a gente não mexe, deixa na mesma posição e transporta. Se existir tempo, a gente tenta pelo menos uma posição mais confortável, mas a prioridade é transportar. Quando a gente vai, então, para a gente observa que na fratura existe uma grande preocupação, que é essa aqui. Tá? Um osso fraturado ele pode levar a uma perda de sangue importante. Então, um osso de uma costela ele pode levar até 125 ml, que é muito pouco, né? Mas de perda sanguínea. Mas uma fratura de fêmur ou de pelve, ela pode levar a um sangramento massivo, muito grande, de 1 litro a 2, que pode causar uma instabilidade hemodinâmica no atleta. É importante e isso tem que ser levado em conta e tem que ser cuidado com rapidez, né? Então, nos casos de fratura, o tratamento inicial envolve a compressão direta daquela ferida. Se o sangramento ele não para com a compressão direta, aí exige a realização de um torniquete. E mesmo com aquele torniquete ele não pode ser parado, um segundo torniquete. Mas a gente precisa estar atento a isso, que esse sangramento é o ponto mais importante que a gente tem que tratar. No caso de uma fratura de pelvis, a gente não vai ter muito como fazer um torniquete. Então, o transporte e ressuscitação volêmica, eles são essenciais nesse ponto, tá? Uma vez que feita essa revisão primária, se houver um membro deformado que não tenha pulso, o ideal é realinhá-lo, é tentar colocar ele numa aparência geral de um membro livre de lesões. Nesse ponto é importante verificar os pulsos para o realinhamento, que vai tentar ajudar a restaurar essa difusão do sangue. É importante notar que o objetivo desse realinhamento não é reduzir uma fratura, tá? Não é resolver aquele problema da fratura, é restaurar a função, simplesmente fornecer um caminho para a difusão do sangue ali, e eliminar quaisquer dobras ou compressões de vasos que possam ser secundários a essa deformidade. Então, em geral, qualquer deformidade dos membros deve ser levada para a posição anatômica, tá? Excetuando-se a luxação, é claro.
tem que ser alinhada, porque um movimento leve, como é capaz de ser feito com o tempo, ele muito provavelmente ele não vai levar a uma lesão maior do que aquela que já foi feita. É improvável que tenha mais ali se cause mais força do que a força da lesão, né? E a desvantagem de se manter o membro com uma compressão vascular, por exemplo, ela é muito maior, tá? Então, dando uma resumida geral nessa nossa aula, algumas informações elas são mais importantes. Então, o que é que a gente não pode esquecer? Primeiro, estar atento ao que está acontecendo no campo é essencial para a gente observar o mecanismo da lesão. Observando o mecanismo, a gente já vai ter uma ideia do que aconteceu e do que a gente pode fazer. Chegou no atleta, inspecionar, olhar como está, se tem alguma deformidade, se tem alguma alteração importante visual e palpar. Palpar para quê? Para observar deformação, para observar pulso, ver se tem alguma compressão, compressão vascular, ou se tem algum, na própria inspeção, se tem algum sangramento, tá? Lembrar que o que importa é o atendimento primário geral. Depois a gente vai dar a importância ao cuidado com esse membro, mas sempre saber se existe algum sangramento, né? Nos casos de fratura, tentar realinhar de forma suave ao máximo que a gente conseguir para tentar manter a perfusão sanguínea, tá? Não é para fazer tratamento de nada, mas com movimentos leves. No caso de luxação, não mexer na articulação e dar suporte. E uma outra coisa importante é conhecer o POLICE, que é um protocolo de atendimento para lesões de partes moles, que a gente vai conhecer na próxima aula. Te vejo na próxima aula.